Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que conhece a ansiedade da espera, que compreende o clamor por uma intervenção divina, que não tarda, mas que transborda de fé na capacidade limitada do nosso Deus para responder imediatamente, para mover céus e terra no agora, que me apresento diante de vocês. Hoje, sejam calorosamente bem-vindos a este espaço sagrado, onde buscamos juntos a face do Altíssimo, e nos aninhamos nas verdades eternas de Sua Palavra, que é a fonte de todo o poder, e o manancial de toda a resposta. Hoje, nosso olhar e nosso clamor se voltam para um tema que acende a chama da fé em muitos corações, o segredo dos profetas, que oravam com resultados imediatos. Há um anseio profundo em cada um de nós de ver a mão de Deus, agindo de forma rápida e poderosa, de orar e testemunhar a manifestação instantânea do sobrenatural. Não queremos apenas esperar por uma resposta. Queremos ver a glória de Deus se revelar no momento em que a palavra é proferida, assim como víamos nas vidas de grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia. Quero falar diretamente com você, que, neste instante, tem um clamor urgente em seu coração, uma situação que exige uma resposta sem demora. Para você que já se sente exausto de esperar, de lutar sozinho, de carregar fardos que parecem não ter fim. Talvez você esteja enfrentando uma crise na família, uma enfermidade grave, uma situação financeira desesperadora, uma injustiça que clama por justiça, ou uma porta que precisa se abrir urgentemente. Você quer orar com a fé dos profetas, com a ousadia dos apóstolos, e ver a resposta de Deus no tempo de Deus. Agora, você já se perguntou como Elias orou para que não chovesse por 3 anos e meio, e depois para que chovesse? Como ele clamou fogo do céu no Monte Carmelo? Como Pedro e João, com uma simples palavra, levantaram um coxo de nascença na porta do templo? Como Paulo e Silas, na prisão, oraram e houve um terremoto que abriu todas as cadeias? Eles não esperaram dias, semanas ou meses para ver a resposta. Os resultados foram imediatos. Você se questiona, será que essa dimensão de oração é apenas para os grandes profetas do passado? Será que o poder de Deus diminuiu? Será que eu, uma pessoa comum, posso orar com esse tipo de fé e ver resultados imediatos? Para você que anseia por essa dimensão de fé, que sente que Deus o chama para um nível mais profundo de oração e manifestação, eu tenho uma palavra de vida, de revelação e de esperança, diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13, não mudou. O poder dele não diminuiu. A sua palavra é a própria verdade, e nela ele nos garante que tudo o que ele fez no passado, ele pode e quer fazer novamente, e até coisas maiores, através daqueles que creem. João 14, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Esta não é uma promessa vazia, não é uma ilusão, é a declaração de uma verdade divina, imutável, que pulsa no coração do próprio Criador. O segredo não é uma fórmula mágica, mas um alinhamento profundo com os princípios do reino de Deus, uma fé que compreende e ativa a autoridade que nos foi dada em Cristo. Hoje, vamos desvendar esse segredo, que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento, que ela dissipe as sombras da dúvida e acenda em você a chama da fé para uma nova dimensão de oração, de fé e de vida. Você não está sozinho nesta jornada. O Espírito Santo é o seu grande revelador, o seu capacitador, o seu guia. O seu clamor já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário em sua vida, resultados imediatos, para a glória dele. Amém. Meus amados, a questão de como orar para ter resultados imediatos é um dos anseios mais profundos do coração crente. Não se trata de uma manipulação de Deus ou de uma fórmula mágica, mas de um alinhamento sobrenatural com a sua vontade e o seu poder. Os profetas não tinham um poder intrínseco que lhes dava resultados. Eles tinham um relacionamento e uma compreensão que ativavam o poder de Deus através deles.
O segredo reside em princípios divinos que estão disponíveis para todo aquele que crê. Vamos desvendar, um a um, os principais segredos e princípios que capacitaram os profetas a orar e ver resultados imediatos, a base de toda oração eficaz. E imediata é um relacionamento profundo com Deus. Os profetas não apenas oravam a Deus. Eles o conheciam, eles andavam com ele, ouviam sua voz, entendiam seus propósitos. Amós 3, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. João 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Elias sabia o coração de Deus sobre a seca e a chuva, porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Daniel, na Babilônia, compreendeu os tempos de Deus através da leitura das Escrituras e da revelação divina. Quando você conhece o coração de Deus, você ora com a certeza da sua vontade, e essa certeza libera o poder. Busque a Deus diariamente através da oração, leitura e meditação na palavra. Priorize o tempo a sós com Ele. Peça ao Espírito Santo para revelar o coração de Deus para você. Os profetas operavam em um nível de fé que não vacilava, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Eles criam que Deus podia e queria fazer. Marcos 11, e Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vós digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Tiago 1, peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. A fé não é um desejo, é uma convicção. Os profetas não esperavam para ver, eles criam antes de ver. A dúvida é um assassino de milagres. A fé atrai o poder de Deus para o agora. Alimente sua fé lendo e confessando as promessas de Deus. Ore pela fé. Declare a palavra de Deus sobre suas situações. Lute contra todo pensamento de dúvida e incredulidade. Um coração obediente e uma vida em santidade são canais limpos para o poder de Deus fluir. O pecado cria barreiras, enquanto a obediência abre as portas. 1 João 3, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. João 15, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Deus honra a obediência. Samuel, um profeta que ouvia e obedecia a Deus, via o poder do Senhor se manifestar imediatamente contra os filisteus. 1 Samuel 7. Pedro e João foram ousados, e viram a cura imediata porque viviam em obediência à grande comissão. Arrependa-se de todo pecado. Busque viver em santidade, alinhando suas ações com a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para revelar áreas de desobediência. Orar com resultados imediatos muitas vezes significa orar o que Deus já prometeu, ou que sabemos ser sua vontade. Os profetas não oravam aleatoriamente. Eles oravam com base na revelação divina. 1 João 5. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Daniel 9. Daniel compreendeu que o tempo da desolação de Jerusalém estava para acabar ao ler as Escrituras, e então orou fervorosamente. Com base nesse conhecimento, Elias orou por chuva porque sabia que Deus havia prometido restaurar a terra. Orar com base nas promessas de Deus é ter um cheque assinado. Mergulhe na palavra de Deus. Estude as promessas dele para cada área da sua vida. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento sobre a vontade de Deus para cada situação. Os profetas não apenas pediam, eles declaravam, ordenavam, profetizavam. Eles entendiam que tinham autoridade espiritual em nome do Senhor. Lucas 10. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16. E estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Elias não orou: Deus, por favor, envie fogo. Ele clamou: responde-me, Senhor, responde-me. 1 Reis 18. Pedro não pediu: Deus, cure este homem. Ele declarou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3. A oração profética não é passiva. É uma declaração ativa da vontade de Deus. Reconheça a autoridade que você tem em Cristo. Comece a declarar a palavra de Deus sobre suas situações. Fale com ousadia e convicção, não apenas com súplica. A oração dos profetas era fervorosa, cheia de paixão e um senso de urgência, refletindo o coração de Deus. Tiago 5. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A palavra fervorosa, no original grego para oração feita por um justo, implica com grande paixão e esforço. Colossenses 4. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, e sempre combatendo por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Não é apenas o que se ora, mas como se ora. Uma oração morna raramente vê resultados imediatos. O fervor reflete um coração que crê e tem paixão pelo reino de Deus. Ore com paixão e intensidade. Permita que o Espírito Santo te encha de fervor. Não desista até ver a resposta. Mesmo com fé, a perseverança é crucial. Elias orou 7 vezes antes de ver o pequeno sinal da nuvem. Não é falta de fé, mas persistência em fé. Lucas 18. Jesus ensinou sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. A viúva, por sua persistência, obteve justiça do juiz iníquo. A oração com resultados imediatos nem sempre significa que o primeiro clamor traz a resposta. Às vezes, é a persistência na oração que ativa o imediato, como o golpe final, que quebra a barreira. A perseverança na fé é um ato de adoração que honra a Deus e libera seu poder. Não se canse de orar. Se a resposta não veio no primeiro clamor, continue clamando com fé até vê-la. Mantenha os olhos na promessa, não nas circunstâncias. A união na oração tem um poder exponencial. Muitos dos grandes feitos dos profetas e apóstolos ocorreram em contexto de oração coletiva. Mateus 18. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Atos 4. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração, de acordo, amplifica o poder. Quando vários corações se unem em um propósito, a força espiritual é imensa, e as respostas podem vir de forma imediata e dramática. Ore com outros crentes. Encontre parceiros de oração que compartilhem sua fé e sua visão. Busque a unidade no corpo de Cristo. A adoração cria uma atmosfera onde o poder de Deus se manifesta. O louvor abre os céus e traz a presença de Deus, onde tudo é possível. Salmo 22. Todavia tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Atos 16. Paulo e Silas, em meio à prisão e ao sofrimento, louvaram a Deus, e houve um terremoto que os libertou imediatamente. A adoração não é apenas uma reação à benção, mas uma ferramenta poderosa para ativá-la. Quando louvamos a Deus antes de ver a resposta, estamos declarando nossa fé e criando um ambiente para que o milagre aconteça. Cultive uma vida de adoração. Louve a Deus em todas as circunstâncias, mesmo antes de ver a resposta. Declare as grandezas de Deus. O nome de Jesus é a maior autoridade no universo. Os profetas do Novo Testamento operavam nesse nome com resultados imediatos. Atos 3. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra,
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas a representação de sua pessoa, sua autoridade e seu poder. Quando oramos nesse nome, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Compreenda o poder e a autoridade que reside no nome de Jesus. Use-o com fé e convicção em suas orações e declarações. Os profetas eram guiados pelo Espírito Santo, que lhes dava o discernimento do tempo e da maneira de orar. Romanos 8. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é que segundo Deus intercede pelos santos. João 16. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Às vezes, a demora não é falta de fé, mas falta de alinhamento com o tempo ou a direção do Espírito. O Espírito Santo nos ensina como e o que orar para resultados imediatos. Peça ao Espírito Santo para te guiar em suas orações. Esteja sensível à sua voz e direções. Espere em ele para o momento certo de agir ou falar. As orações dos profetas eram por motivos que glorificavam a Deus, e não para satisfazer desejos egoístas. Tiago 4. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Um coração puro, com motivos centrados em Deus, é essencial. Deus não é um servo de nossos caprichos, mas um pai que anseia por ver seus filhos alinhados com seu reino. Examine seus motivos ao orar. Ore para que seus desejos sejam purificados e alinhados com os de Deus. Busque a glória de Deus acima de tudo. Onde a presença de Deus é priorizada, o sobrenatural se torna natural. Os profetas viviam e operavam na manifestação da presença de Deus. Salmo 16. Far-me-as conhecer a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Atos 2. O derramamento do Espírito Santo e os resultados imediatos de falar em outras línguas e profetizar ocorreram em um ambiente de intensa busca pela presença de Deus. A presença de Deus é o ambiente onde os milagres florescem. Buscar sua face, não apenas sua mão, cria a atmosfera para respostas imediatas. Priorize a presença de Deus em sua vida pessoal e na comunhão. Crie um ambiente de adoração e busca em sua casa. Meus amados, a verdade mais importante é que o segredo dos profetas está disponível para você. Ele não é um privilégio de poucos, mas uma herança de todo aquele que crê em Jesus. Os segredos que vimos não são fórmulas místicas, mas princípios bíblicos de relacionamento, fé, obediência e autoridade. O propósito de desvendar esses pontos não é para gerar uma lista legalista, mas para trazer clareza e capacitação. É para que você possa examinar seu próprio coração e sua vida de oração à luz da palavra, e fazer os ajustes necessários. Quando removemos os obstáculos, quando alinhamos nosso coração e nossa fé com a palavra de Deus, o fluxo do Espírito Santo é liberado, e os resultados imediatos, as respostas, o avanço vem. A oração profética não é apenas pedir, é declarar a vontade de Deus com autoridade e fé. É ser um canal para o poder de Deus fluir no agora. Não permita que o desânimo ou o desconhecimento roubem sua fé. Levante-se, examine-se, arrependa-se. Creia, e prepare-se para ver a mão poderosa de Deus agindo em sua vida com resultados imediatos, como nunca antes. O tempo da oração morna acabou. O tempo da oração com resultados imediatos começou. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado tão profundamente na compreensão do segredo dos profetas e das chaves para ativar a oração com resultados imediatos, chegamos ao momento mais crucial e poderoso da nossa comunhão. O momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica. É um ato de profunda fé, de total rendição à vontade divina, de santa ousadia e de ativação profética, para clamar pelo poder do Espírito Santo sobre cada área de sua vida e para a manifestação imediata da glória de Deus. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração que busca respostas.
Ele é um clamor unificado, um brado que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que anseia por uma intervenção divina, que busca a manifestação do sobrenatural, que deseja ver a mão de Deus agindo poderosamente no agora. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de fome e sede por Deus, arrependimento e um desejo sincero de se alinhar com a vontade de Deus, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela manifestação imediata do Deus vivo. Hoje, nossa oração não será um murmúrio de dúvida, mas um grito de fé que libera o poder de Deus. É uma declaração profética de que Deus, o grande milagreiro, está pronto para agir agora, para abrir caminhos onde não há, para curar o incurável, para suprir o insuprível, e para cumprir suas promessas no tempo de Deus, imediatamente. É uma ativação dos princípios de poder e manifestação que acabamos de desvendar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, com um coração arrependido, uma fé renovada e um espírito sedento por ver a glória de Deus, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém e que cumpre cada uma de suas promessas, trazendo a manifestação imediata do seu poder. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos, e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de rendição, empoderamento e ativação profética. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso, Tu és o Deus que responde no fogo, o Deus do imediatamente, o Deus do agora. Tu és o Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que não muda, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que anseia por manifestar o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas. A Tua palavra é a nossa base, o Teu Espírito é o nosso guia, e em Ti confiamos plenamente e com um clamor por resultados imediatos. Neste momento, Pai, com corações abertos e espíritos cheios de expectativa, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós Te buscamos, Senhor, com fé, arrependimento e um profundo desejo de nos alinharmos completamente à Tua vontade, para que a Tua glória e o Teu poder se manifestem imediatamente em nossas vidas. Pai de amor e intimidade, Tu és aquele que revela os Teus segredos aos Teus servos, os profetas. Reconhecemos que a intimidade contigo é o fundamento para orarmos com a Tua vontade e vermos resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda superficialidade em nosso relacionamento contigo, de todo o tempo que negligenciamos a Tua presença, de toda distração que nos afastou da Tua face. Pai, clamamos por uma intimidade profunda e crescente contigo, Senhor, que o nosso coração e o Teu se tornem um, que possamos ouvir a Tua voz de forma clara e inconfundível. Libera-nos, Senhor, de todo o véu que nos impede de Te conhecer mais. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para as Tuas direções. Nós Te pedimos perdão e declaramos, buscamos a Tua face acima de tudo. Que todo canal de comunicação entre nós e o Teu trono seja completamente desobstruído agora, para que as nossas orações sejam a expressão do Teu próprio coração. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de toda a fé, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Reconhecemos que a dúvida e a incredulidade são os maiores inimigos da oração com resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda a incredulidade que habitou em nossos corações, de toda vez que duvidamos da Tua palavra, do Teu poder ilimitado, da Tua bondade e da Tua vontade de agir no agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos e quebramos todo espírito de dúvida, de ceticismo, de pessimismo, de incredulidade que o inimigo tentou semear em nossas mentes e corações. Nós clamamos por uma fé inabalável, uma fé sobrenatural que move montanhas, que crê no invisível e alcança o impossível imediatamente. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós declaramos que cremos, e que para aquele que crê, tudo é possível agora. Que a nossa fé libere os Teus milagres instantaneamente. Em nome de Jesus, amém. Pai santo e justo, Tu és o Deus que nos chama à santidade e à obediência.
Reconhecemos que a desobediência e o pecado podem obstruir o fluxo do teu poder e impedir os resultados imediatos em nossas orações. Nós nos arrependemos agora de todo pecado, de toda desobediência consciente, de toda rebeldia, de toda vez que escolhemos nossos próprios caminhos, em vez dos teus. Perdoa-nos, Senhor, por termos resistido à tua vontade. Nós clamamos pela tua graça para viver em santidade e obediência imediata, à tua voz e à tua palavra. Purifica-nos, Senhor, e torna-nos mais brancos que a neve. Libera sobre nós um coração que anseia por fazer o que é agradável aos teus olhos. Que a nossa vida seja um canal limpo e desimpedido para a manifestação imediata do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de toda a verdade, tu és aquele que revela os teus planos e propósitos. Reconhecemos que orar fora da tua vontade, ou sem o conhecimento das tuas promessas, pode resultar em falta de respostas imediatas. Nós nos arrependemos agora de toda a ignorância da tua palavra, de toda a falta de busca pelos teus planos, de toda a oração que não se alinhou à tua vontade. Pai, nós clamamos por um conhecimento profundo e revelado da tua vontade e das tuas promessas para cada situação. Abre os nossos olhos para a tua palavra, para que possamos orar o que tu já declaraste. Que o teu Espírito Santo nos guie a orar com direção imediata, com a certeza de que estamos alinhados ao teu propósito. Nós cremos que, quando oramos segundo a tua vontade, tu nos ouves e as respostas vêm no agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, toda a autoridade nos céus e na terra te foi dada, e tu a delegaste a nós. Reconhecemos que a falta de ousadia e de autoridade nos impede de liberar o teu poder, com resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda timidez, de todo medo de usar o nome de Jesus com poder, de toda hesitação em declarar a tua palavra. Pai, nós clamamos por uma ousadia sobrenatural, por uma autoridade espiritual inabalável, para declarar a tua palavra sobre as circunstâncias. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de intimidação, de medo, de vergonha que tem tentado nos calar. Libera sobre nós a unção profética para declarar e ver a manifestação imediata do teu poder. Que a nossa voz seja a tua voz na terra, e que o que declararmos em fé se cumpra no agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Espírito Santo, tu és o fogo que arde em nós. Reconhecemos que a oração morna e sem paixão muitas vezes não vê resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda apatia espiritual, de toda oração sem fervor, de toda falta de urgência em buscar a tua face e o teu poder. Pai, nós clamamos para que o fogo do teu Espírito Santo incendeie o nosso espírito, nos enchendo de paixão e fervor pela tua vontade e pela manifestação do teu reino. Que a nossa oração seja um clamor urgente, que move os céus e a terra. Libera sobre nós um espírito de fervor profético, que não se cala até ver o cumprimento. Que a nossa paixão por ti libere os teus resultados imediatos em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pai fiel, tu és o Deus que honra a perseverança. Reconhecemos que, por vezes, o imediato da tua resposta se manifesta através da insistência em fé, e não da primeira súplica. Nós nos arrependemos agora de toda desistência prematura, de toda impaciência que nos fez parar de orar antes de ver o cumprimento, de toda falta de persistência. Pai, nós clamamos por uma perseverança inabalável em fé, um espírito que não desiste, que não se cansa, que continua a clamar e a declarar até ver a tua resposta. Libera sobre nós a graça de Elias, que orou 7 vezes e viu a chuva. Que a nossa persistência no clamor da fé traga a manifestação imediata do teu poder, mesmo que leve alguns instantes de insistência. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, tu oraste para que fôssemos um, assim como tu e o Pai sois um. Reconhecemos que a unidade na oração tem um poder exponencial para liberar resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda divisão, de toda contenda, de toda falta de unidade em nossos relacionamentos, que pode impedir o fluir do teu poder. Pai, nós clamamos pela unidade do teu Espírito entre nós, que possamos concordar em um mesmo propósito, em um mesmo clamor. Libera sobre nós a unção do acordo, para que, quando 2 ou 3 se unirem em teu nome, tu estejas no meio, e faças tudo o que pedirmos. Que a nossa oração coletiva
feita em unidade e acordo, libere a manifestação imediata da tua glória e do teu poder em nossa comunidade, família e nação. Em nome de Jesus, amém. Pai glorioso, tu és entronizado nos louvores do teu povo. Reconhecemos que a adoração e o louvor criam uma atmosfera onde o sobrenatural se torna natural e os milagres se manifestam imediatamente. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração, de todo coração ingrato, de toda falta de adoração que fecha os céus e impede o teu mover. Pai, nós clamamos por um espírito de adoração e louvor constante, em todo o tempo e por todas as coisas. Que a nossa vida seja um altar de louvor a Ti. Libera sobre nós a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que as nossas canções abram as portas da prisão, como Paulo e Silas. Que a nossa adoração libere a Tua presença de forma tão intensa que os milagres aconteçam imediatamente ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o Teu nome é sobre todo nome, e a Ele todo joelho se dobra. Reconhecemos que temos autoridade delegada no Teu nome, e que essa autoridade libera resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda ignorância sobre o poder do Teu nome, de toda falta de ousadia em usá-lo para comandar as circunstâncias. Pai, nós clamamos pela ativação plena da autoridade no nome de Jesus em nossas vidas. Que compreendamos e vivamos a realidade de que em Teu nome, demônios fogem, doenças são curadas, e o impossível se torna possível. Libera sobre nós a unção para ordenar e ver a manifestação imediata da Tua vontade. Que o nosso, em nome de Jesus, seja carregado de poder e gere resultados no agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Espírito Santo, Tu és o nosso guia e revelador. Reconhecemos que o discernimento e a direção do Espírito são cruciais para orarmos no timing divino e vermos resultados imediatos. Nós nos arrependemos agora de toda falta de sensibilidade à Tua voz, de toda tentativa de agir em nossa própria sabedoria, de toda oração que não foi guiada por Ti. Pai, nós clamamos por um discernimento espiritual apurado, para que saibamos exatamente o que orar e quando orar, conforme a Tua vontade. Libera sobre nós a capacidade de ouvir as instruções do Espírito Santo para cada situação, para que possamos agir em perfeito alinhamento com o Teu timing. Que a Tua direção nos conduza a orações que gerem respostas imediatas, pois Tu és o Deus que opera no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Deus justo e santo, Tu perscrutas os corações e conheces as intenções. Reconhecemos que orar com motivos egoístas impede o Teu favor e a manifestação imediata dos Teus milagres. Nós nos arrependemos agora de toda oração que foi feita para nossa própria glória, para satisfazer nossos próprios deleites, ou para manipular as situações. Pai, nós clamamos pela purificação dos nossos motivos e do nosso coração, que cada desejo nosso seja alinhado com o Teu reino e a Tua glória. Libera sobre nós um coração puro que busca a Tua face acima de tudo. Que a nossa oração seja um ato de adoração, e que, devido à pureza de nossos motivos, o Teu favor se derrame sobre nós e traga a manifestação imediata dos Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de glória, na Tua presença há plenitude de alegria. Reconhecemos que a manifestação dos milagres e resultados imediatos floresce em um ambiente onde a Tua presença é prioritária. Nós nos arrependemos agora de toda falta de fome e sede pela Tua presença, de toda busca por outras coisas antes de buscar a Ti. Pai, nós clamamos por uma fome e sede insaciáveis pela Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, em nossos ministérios. Libera sobre nós a unção da Tua glória, que cria o ambiente propício para que os milagres aconteçam. Que a Tua presença nos envolva de tal forma que o sobrenatural se torne natural, e que a cada oração, vejamos as Tuas manifestações imediatamente. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ainda. Após curas e milagres. Reconhecemos que o Teu poder para curar e operar milagres está disponível para nós. Nós nos arrependemos agora de toda incredulidade na Tua capacidade de curar hoje, de toda limitação que colocamos em Teu poder. Pai, nós clamamos por uma unção fresca e poderosa para curas e milagres. Que as Tuas mãos sejam estendidas através de nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que a enfermidade não tem poder sobre nós, e que toda doença, dor e aflição devem ceder ao Teu comando.
Libera sobre nós a ousadia para orar pelos enfermos, e ver a cura e a manifestação do teu poder imediatamente. Que ossos sejam restaurados, que a visão e a audição sejam abertas, que toda enfermidade desapareça no agora. Em nome de Jesus. Amém. Pai provedor, Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Reconhecemos que a pressão financeira pode nos desviar de Teus propósitos, mas que Tu és o Deus da provisão imediata. Nós nos arrependemos agora de toda ansiedade financeira, de toda dependência do mundo, de toda falta de fé na Tua provisão sobrenatural. Pai, nós clamamos por um destravamento financeiro imediato em nossas vidas. Que toda dívida seja quitada, que toda escassez seja quebrada, que portas de provisão inesperada se abram. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de miséria, de dívida, de escassez que tem tentado nos aprisionar. Libera sobre nós a sabedoria para gerir, a fé para semear, e a provisão sobrenatural para que possamos ser canais de bênção. Que o Teu nome seja glorificado através da provisão imediata que se manifesta em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós Te agradecemos, de todo o coração, por este momento tão precioso e transformador de oração. Agradecemos por Tua presença, por Tua revelação, por Tua fidelidade em ouvir cada clamor da nossa alma. Agradecemos por teres desvendado o segredo dos profetas e por nos capacitares a orar com resultados imediatos. Cremos que, a partir de hoje, a nossa vida de oração não será mais a mesma. Cremos que o poder do Teu Espírito foi liberado em nós e através de nós, e que a manifestação da Tua glória se tornará uma constante. Consagramos a Ti os resultados desta oração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder para responder no agora, para que outros também sejam inspirados a buscar o Teu rosto e a experimentar a plenitude da Tua presença e dos Teus milagres imediatos. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, nos envolva de forma contínua. Que a Tua alegria seja a nossa força, e que a Tua presença seja a nossa constante companheira. Que os resultados imediatos que recebemos hoje se aprofundem e se multipliquem infinitamente em cada dia de nossa vida. Nós Te entregamos o controle total de nossas vidas e declaramos que pertencemos a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração e um farol de milagres para a glória do Teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração sejam dados a Ti, ó Deus eterno, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso poderoso, nosso revelador, e o Rei que responde no agora, nós oramos, confiamos e declaramos, amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los, e a inundar cada canto de suas vidas, com a sua paz, que excede todo o entendimento, e a sua alegria, que é a nossa força. Concluímos hoje esta profunda exploração sobre o tema, o segredo dos profetas que oravam com resultados imediatos, e eu creio, com toda a minha fé, que uma nova dimensão de poder, autoridade e manifestação foi aberta para você. Lembrem-se sempre, o poder de Deus é real, e os resultados imediatos são para você. Não é uma promessa vazia, mas uma verdade que se manifesta quando você se alinha com os princípios divinos, quando crê sem duvidar, quando obedece com prontidão, quando declara com ousadia e quando busca a Deus com paixão e intimidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se Ele prometeu que as obras que Jesus fez, nós também faríamos, e até maiores, Ele o fará. Sua fidelidade é maior que qualquer barreira, e seu poder é ilimitado para trazer a manifestação imediata que você precisa. Que a sua vida de oração nunca mais seja a mesma. Que o anseio pela resposta seja substituído pela certeza da manifestação. Que cada dia seja uma nova oportunidade de caminhar na autoridade que Ele conquistou para você. Mantenham a chama da fé acesa em seus corações. Continuem a buscar ao Senhor com fervor, a permanecer na Sua palavra, a lançar sobre Ele todo o seu fardo e a declarar a Sua vontade, pois o poder que Ele oferece é inesgotável e duradouro. Seu testemunho será poderoso, e sua vida se tornará um farol de poder e esperança para muitos que ainda buscam por uma resposta.
Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz em seus corações, a força para perseverar na fé, a revelação para discernir a bondade de Deus em tudo, e a alegria do Senhor como sua fortaleza. Que os resultados imediatos se manifestem em cada área de sua vida, e que você seja um verdadeiro portador do poder de Deus, um profeta de sua geração, uma fonte de milagres que transborda e inunda o mundo ao seu redor. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em poder, autoridade, revelação, cura, provisão e cumprimento imediato de promessas, esteja sobre você, e sobre tudo o que você empreender. Que sua vida seja um cântico de gratidão pelo poder de Deus que traz resultados imediatos e manifestação plena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém.